turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar agora de efeito Doppler-Fizeau. O que é esse efeito Doppler? É aquela sensação auditiva com a aproximação e afastamento do som. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma ambulância e aqui é um observador. O observador é quem está ouvindo, né? Tudo bem. Então, o que acontece aqui, ó? Acontece aqui o seguinte. Imagina você assistindo uma corrida de Fórmula 1. Não tem aquela sensação de aproximação? O negócio sai. Então, o que acontece na aproximação? Na aproximação, você tem uma compressão das ondas. E no afastamento, uma dilatação das ondas. Então, um resumo da fórmula, o que se pede, no caso, é assim, ó. Primeiro, eu tenho uma ambulância passando por um observador. Então, eu tenho uma situação 1 e uma situação 2, tá? O que é a situação 2? O que é a situação 1 para a situação 2? Simplesmente a ambulância passou pela pessoa. Então, antes dela passar, né? Antes dela passar por você e depois que ela passou por você. E aqui eu mudei a velocidade do observador para a gente entender como é que a gente vai montar a equação. A fórmula do Doppler, a equação do Doppler-Fizeau é o seguinte. Simplesmente é com relação... Você não tem aquela coisa do achatamento e da dilatação da onda? Então o que você vai fazer? Essa relação frequência sobre velocidade tem a ver com o comprimento de onda. Então a fórmula ficaria assim, ó. Frequência captada pelo observador dividido pela velocidade da onda sonora ou da onda... Porque isso daqui pode ser usado também para entender a parte de ondas eletromagnéticas. Isso vale para onda sonora e onda eletromagnética com algumas modificaçõezinhas, mas é válido também a ideia. Você faz aqui, mais ou menos velocidade do observador, tá? Isso tem a ver com comprimento de onda, tá? A frequência emitida pela fonte, então a frequência emitida pela fonte, no caso a ambulância passando por uma pessoa, a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte. Tá? Só que tem um detalhe. Por que tem esse mais ou menos? Porque existe um referencial. Presta atenção. O referencial positivo é sempre do observador para a fonte. Tá? Então, na situação 1, observador do lado direito, fonte do lado esquerdo. Então, o positivo é do observador para a fonte. Então, esse é o referencial positivo. Tá? Na situação 1. Ok? Então, eu digo que a velocidade do observador ela vai ser negativa, porque está contrário a esse sentido. A velocidade da fonte vai ser positiva. Então, aqui no caso, ficaria assim, ó, mais a velocidade da fonte, certo? E aqui ficaria como? Ficaria menos a velocidade do observador. Por quê? Isso na situação 1, tá? Então, na situação 1, eu tenho essa fórmula aí, ok? Na situação 2, como é que vai ficar? Do observador para a fonte, para o lado de cá, para o lado direito. Então, do observador para a fonte é positivo, certo? Agora o positivo é para lá, porque do observador para a fonte. Aqui a ambulância, eu coloquei um pontinho, ela está aqui, tá? Então está tendo um afastamento. Então o que eu faço? Aqui o VO', aqui eu já vou usar o VO', tá? Se para lá é positivo, para cá o VO' continua negativo, tá? Se o VO' fosse para lá, ele ficaria positivo, ok? A fonte é positiva, então continuaria no mesmo esquema. Então, mais uma vez, se eu quisesse, por exemplo, mudar o sentido dessa velocidade, colocando ela para lá, ó, se o observador estivesse indo para a direita, o VO' ficaria positivo. Então, você teria que fazer mais VO', tá certo? Tá entendendo? Isso é para onda mecânica, no caso, a onda sonora, tá? Mas, por exemplo, o que acontece?
num afastamento, né, a frequência captada pelo observador no afastamento é menor. E na aproximação, a frequência captada pelo observador é maior. Se você medir com relação às ondas eletromagnéticas, a luz emitida pelos astros, pelas estrelas ou pelo universo inteiro, você vai ver que ela tende para o vermelho. Se essa captação de frequência tende para o vermelho e o vermelho é a frequência mais baixa que tem na luz visível, você percebe que o universo está se expandindo. Então os físicos falam, se todas as ondas captadas aqui tendem para o vermelho, é porque o universo está se expandindo. Tá? É a aplicação do efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. Certo? Muito bem, agora então eu vou fazer um exercício para vocês verem a aplicação dessa fórmula. Vou apagar aqui a lousa e fazer um exercício. Então, um exercício para a gente praticar essa fórmula do efeito Doppler. Nós temos aqui uma bifurcação. Aqui em cima, aqui olhando aqui na parte de cima, é o carro do corpo de bombeiros a 108 km por hora. E aqui na parte de baixo, um motoqueiro, né, a 108 km por hora também. O som emitido é o som emitido pelo bombeiro, então a fonte emite uma onda de 3.000 Hz e o motociclista é o observador, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso saber qual é a velocidade, no caso aí, velocidade de afastamento dos dois, porque na fórmula do efeito Doppler vai entrar a velocidade do observador e da fonte, ok? Então, primeiramente, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Você vai dividir aqui em duas partes. Este ângulo mede 30 graus. Aqui nós temos o bombeiro, tá? E aqui nós temos o motoqueiro, certo? Então, aqui um triângulo retângulo. E aqui é o motoqueiro, ok? Então, muito bem. O que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte. Repare que os dois estão fazendo esse movimento, né? Então, eu vou considerar aqui o cateto oposto do triângulo, que é essa velocidade, e nós vamos trabalhar com essas duas velocidades. Então, não esqueça que para transformar de km por hora em metros por segundo, você vai dividir por 3,6, né? E vai dar aqui 30 metros por segundo. Então, 108 km por hora, 30 metros por segundo. Tanto a moto como o corpo de bombeiros. Tá? Utilizando a função seno, eu tenho que seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a velocidade vertical, porque aqui o afastamento é vertical. Veja que os dois estão se afastando nessa forma aqui, né? Então você está vendo ele se afastando nessa forma, como se estivesse aqui em repouso na direção horizontal. Eles estão se afastando assim na vertical, certo? E 30 metros por segundo. Seno de 30 é 0,5. Então, na hora que eu passo o 30 multiplicando, nós vamos ter que essa velocidade V resulta 15 metros por segundo. Tá? Olhando agora, pegando essa parte aqui, pegando esta parte aqui, né, e puxando para cá, você tem um deslocamento que é assim, ó, o motoqueiro está vindo para cá, que é o observador, e a fonte está subindo, não é assim? A fonte subindo e o observador descendo aqui, ó, no nosso desenho. Primeira coisa, o referencial é do observador para a fonte, ele é positivo. Então eu vou pôr aqui, ó, referencial do observador para a fonte, ele é positivo, tá? Muito bem. Então o que eu uso na fórmula? Eu uso a frequência captada pelo observador, que é a pergunta do problema. Então vem aqui, ó.
ele deu a frequência da fonte, a velocidade do som no ar e ele pede qual é a frequência captada pelo motociclista, tá? Frequência que o motociclista vai estar ouvindo. Então eu faço V mais ou menos VO igual à frequência emitida pela fonte, V mais ou menos velocidade da fonte. E esse V é a velocidade da onda, ou velocidade do som no ar. Tá? A frequência captada pelo observador, que é o motociclista, então nós temos assim, ó, 340 metros por segundo, que é a velocidade da onda no meio. Tá? Vamos ver, a velocidade do observador, que é do motociclista, é positivo ou negativo? Negativo, porque está contrário ao referencial adotado aqui positivo, tá vendo? Está contrário a esse referencial, então ela é negativa. Então vou colocar menos 15, tá? A frequência emitida pela fonte, 3.000 Hz, que é a sirene do bombeiro. A velocidade do som no ar é 340. A velocidade da fonte é positiva, porque está no mesmo sentido, então é mais 15. Tá certo? A conta que nós vamos fazer, então, vai ficar assim, ó. Frequência captada pelo ouvido do observador é igual a 3.000, né? 3.000 vezes 300 e... Então eu vou passar multiplicando. Aqui ficou 325, né? 325 dividido por 355, tá? Então, dividido por 355. Então, eu vou dar um tempinho agora, tá? Para você fazer essa conta. Qual é o valor da frequência aproximada, tá? Turma, então essa conta vai dar 2.000, aproximadamente 2.746 Hz, tá? Então a sensação auditiva é inferior aos 3.000 Hz que ele está emitindo, certo? Por quê? Porque está tendo um afastamento. No afastamento a frequência cai, tá? A frequência de captação do ouvido diminuiu de 3.000 para 2.746 Hz, ok? Shambhala, até a próxima.